Sushi, sushi very Zeit. Sushi, sushi very Zeit. Brenn i heiler Wursten Sand. Fern, så fern dein Heimatland. Sushi, sushi very Zeit. Kein Grub, kein Herz, kein Kuh, kein Scherz, alles liegt so weit, so weit. Dort wo die Blumen blühen, dort wo die Talen krümmen, dort war ich einmal zu Hause. Dort ich deich lieben fand, dat leg mi Heimatland. Wie lang big ich noch eilig? Sushi, sushi war die Zeit. 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 Nasceu em Taió, filha de Bertoldo e Érica, mãe de Margaret, Simone, Alexandre, Fernando e Marcelo. Vó de 12 netos. Foi primeira dama da cidade de Taió, período 2000, 2004, 2008, 2012. Época que o município foi administrado pelo empresário Horst Purhagen, de saudosa memória. Luterano, sua religião, como hobby gosta de viajar muito, adora um bom vinho, um prato de peixe, torce para o Grêmio porto-alegrense e como música gosta muito de um bolero muito apaixonado. Admira a ética e a humildade do ser humano, mas detesta a mentira. Ela, Miriam Purhagen, a Miriam Jacobsen Purhagen de casamento, do seu primeiro casamento, Jacobsen de nascimento. É a nossa convidada do programa Na Boca do Povo. Miriam Purhagen, que é conhecidíssima no Alto Vale do Itajaí. E hoje é a grande presidente do nosso asilo, a nossa conferência de São Vicente de Paulo, de uma história muito rica, muito bonita, de humildade, de trabalho solidário das pessoas que pensam lá na frente. Porque é lá na frente que nós podemos precisar desse carinho, desse amor, desse abrigo, dessa refeição, desse psicólogo, desse fisioterapeuta, desse nutricionista, desse amparo, que podemos estar lá assim, nesse canto maravilhoso, que é o nosso Asilo São Vicente de Paulo. E essa história bonita, que começou muitos anos lá atrás, nós vamos conversar muito aqui. Miriam chegou agora no Asilo São Vicente de Paulo, mas está há muito tempo no Alto Vale. Conhece a história, tanto que é, hoje, a presidente do Asilo São Vicente de Paulo. E é com ela que nós vamos abordar essa história e essa trajetória tão bonita, tão rica de amor. Obrigado por ter vindo, estimada Miriam Purhagen, Miriam Jacobsen de nascimento, né? Você tem uma história, antes de nós falarmos da Conferência de São Vicente de Paulo, e que nós conhecemos desde quando começou lá na barragem, no Buda, depois lá no bairro Bremer, em frente às empresas de Rossi e Dona Ivone Bremer. Hoje também está lá ainda, mas já com outra unidade na BR-470. E que tem esse trabalho tão bonito de amor, de apoio, de carinho, de sustentáculo na hora que mais o ser humano talvez está precisando, que é no andar da sua caminhada final, quando a gente já está para aquele caminho da subida, de ficar ao lado do arquiteto do universo. Obrigado por ter vindo, estimada. Eu que tenho que agradecer, Neri. Saindo no Nardelli, essa semana passada, encontro o Neri lá.
num café. Com o doutor Paulo, Doutor Paulo, vice-prefeito. vice-prefeito. E com maior alegria, a Lourdes e eu contamos para você e para o doutor Paulo que a gente tinha acabado de ser agraciado com o troco solidário. Do Grupo Nardelli, né? Do Grupo Nardelli. E aí, na nossa alegria toda, que a gente estava eufórico, né, com o presente que Nardelli deu para nós, contamos para ti e tu dissesse, Miriam, você vai para o nosso programa. E isso, para mim, é uma grande honra poder divulgar o que o Nardelli faz por nós e também divulgar o que nós fizemos no asilo. Neri, estar aqui com você é uma honra. E isso é gratificante e eu me sinto muito feliz de estar aqui. E a gente acabou cruzando num café, eu estava lá tomando café com o Dr. Paulo, estava o Mário da Lotérica e outros amigos, mas o vice-prefeito estava lá, Paulo José Cunha, que é médico, já foi advogado outrora, e é amigo pessoal de muitos e muitos anos. E aproveitando tomar um café, evidentemente, quando eu me deparei com a Miriam Purnag, que a gente conhece há muito tempo, e o seu estimado, saudoso Rocha Purnag, qual você foi casado, teve seus filhos, enfim, administrou a cidade, foi empresário, um líder político que honrou o cargo de prefeito. E isso, hoje a gente fica muito triste quando a gente vê tanta lambança nesse Brasil afora. Verdade. E que eu sempre falava aqui, muitas vezes eu falei aqui, dona Miriam, muitas vezes. Estou aqui há 18 anos. Que tinha, nós temos muitas pessoas sérias na política do Alto Vale, muitas. Muitos prefeitos que passaram em vários municípios, pessoas boas. E Rio do Sul, muitos, quase todos, para não dizer todos, porque eu acho que todos tiveram sua contribuição positiva. Mas eu sempre citei duas personagens aqui, sempre, que foi Nádia Enéas Persete e Rocha Purnag. Como exemplo, não representando, porque eu não tenho liberdade de pedir para representar todos, mas eu estava como exemplo de conduta moral, ética que tanto falta hoje no dia a dia, não só na vida pública, não. Ética no nosso dia a dia, que a ética tem que estar nas nossas vidas. Com certeza. E hoje ela está embaixo do tapete, infelizmente, principalmente na vida pública. E eu faço esse registro porque eu admiro sempre a pessoa que é correta. Eu gosto do cara correto. Se não é correto, eu não convivo na minha roda. E o Rocha tem esse carinho especial. Está lá em cima, mas honrou o mandato que o povo taiwanense lhe deu 2 vezes, como empresário. Família Purnag a gente conhece todos. E a empresa que tem um conceito de credibilidade a toda prova. E que tem uma história bonita em Rio do Sul, vindo de Jaraguá, Alto Vale, Taió, enfim, Ituporanga, essa coisa toda. Mas o assunto é Asilo São Vicente de Paulo. E esse encontro que a gente, oportunamente, eu tive o privilégio de encontrar a Miriam com a Lourdes, que nós já o conhecemos, a Lourdes, da época que existia a Rainha do Vale, a cerveja antártica de Alberto e Irma Gadotti. É verdade. Eu frequentava lá para tomar minha cachaçinha com o senhor Alberto Gadotti. E que a Lourdes estava lá. É sobrinha conosco. deles. Então, a Lourdes, eu quero mandar esse carinho, porque ela também preparou fotografias, todo histórico, está aqui para eu poder fazer um trabalho dentro daquilo que o Asilo, que é a nossa conferência, que todos que passaram fizeram essa história bonita e hoje comandado pela presidente Miriam Purnag. E eu sinto muito orgulho de poder recebê-la aqui. E há muito tempo eu vinha namorando, fazer um programa, eu gosto de fazer esses programas diferentes. Aconteceu que aquele encontro casou o programa. Namoramos o programa e estamos aqui fazendo. Que legal. Neri, eu quero te agradecer pela homenagem que você fez ao Horst, eu acho que bem merecida. E ele está lá com Deus e eu tenho ele guardado no meu coração com muito carinho. Você sabe que eu casei de novo. E você vive uma outra vida, feliz da vida, isso que é importante. Casei de claro, novo. A vida é assim. E mora aqui em Rio do Sul hoje em dia. Ele mora aqui em Rio do Sul. Hoje em dia sou uma rio-sulense. Seu estimado, conheço ele, não tenho assim amizade própria, mas conheço seu estimado, uma pessoa querida, trabalha no ramo de imóveis, Sim. uma pessoa muito conceituada, uma figura. Eu sempre digo, o amor é a coisa mais linda desse mundo. É verdade. E não tem momento para deixar de amar, qualquer momento é momento. Com certeza. A vida continua. Você foi casada, teve filhos com órfãos, foi maravilhoso. Mas, infelizmente, já foi. A vida segue. E é assim a nossa vida. Com certeza. E graças a isso tudo, porque a gente sempre consegue preencher o coração de amor de novo, a gente tem amor para dar para os outros. E por isso eu aceitei a convite das Sorotimistas, eu aceitei a presidência da Conferência São Vicente de Paulo. Porque lá nós temos, só pode assumir um trabalho daquele lá
Neri, uma pessoa que ela é imbuída de amor. Porque aquelas pessoas lá, que são 64 internos, elas são muito carentes afetivamente. Muito, muito, muito. Nós temos muitas pessoas que são visitadas pelos parentes, mas outras tantas não. Outras tantas não, né? Não. É que essas pessoas são solteiras. Então, quem foi solteiro, não casou, não tem mais seus pais, não tem mais seus irmãos e, portanto, não tem filhos. Então, essas pessoas ficaram sozinhas no mundo e nós somos a família deles. E que bom! Que bom! Que Deus deu essa missão para a gente, porque nós temos feito essa missão com amor. Nós sabemos que aquilo lá, para nós, é um trabalho que nos foi doado para o nosso coração administrar. E a gente faz aquilo lá com tanto carinho, com tanto afeto, que a gente não quer... O financeiro lá, ele é irrisório, porque ele nunca chega. Ele é pouco. Nós fizemos milagre lá. É quase como uma multiplicação dos pães. Eu nem sei muitas vezes como é que a gente paga as contas lá. Eu imagino que deve ser complicado. Eu muitas vezes não descobri ainda como é que nós chegamos a um denominador final. Mas a coisa acontece. Porque o nosso idoso lá, o custo dele é 2.200. Por idoso? Por idoso. Por mês? Por mês. 365 dias por ano. Eu vinha pra cá, pra gravar o programa, pensando nisso. É. Lá não tem feriado, não tem Natal. Não. É 365 dias por ano que tem que atender os estimados que estão lá. E você quer saber quanto eles pagam? Quanto é que nós arrecadamos por idosos? Que eles contribuem um pouco com o 13º deles. E quando a família tem, contribui com o salário mínimo. Então, eles contribuem com 1.600. Mas eles custam 2.200. Aí tu me pergunta, e o restante? A diferença, e o resto, essa diferença? De cada um, dos 64. Multiplica, então, vê quanto é que dá, faz a conta. Faz a conta. Aí nós temos uma comunidade maravilhosa aqui em Rio do Sul e nas redondezas, que é, por sorte, a TV BA, ela vai longe e acaba vindo verdura, saco de batatas, de alguns lugares que a gente nem imagina. De repente, estaciona lá uma caminhonete e vem trazer 10 sacos de batata. Sem pedir? Sem pedir. A TV anunciou alguma coisa do asilo, a rádio, o Mirador, enfim, os órgãos de comunicação, a coisa acontece. Por isso a BA, para nós, ela é irmã. O asilo sem a BA não existe. Nós precisamos da BA demais. Isso aqui para nós é o meio de comunicação mais importante que pode existir aqui no Alto Vale para o asilo, é a BA. Porque o povo gosta de assistir a BA. Não perde um programa da BA. É a programação local, né? É a programação local. Então a gente fala de fraldas. Você tem uma noção que a gente gasta de fraldas por mês? Não tenho, mas imagino que deve ser monte, porque pessoas de idade não tem como escapar de uma fralda. Vamos ser sinceros, não vamos tapar o céu com a peneira aqui, né? 3.900 fraldas mês. Mês? Mês. Meu Deus do céu. Então, assim, aí tu vai fazer a conta de 10 meses, né? Ou de 12, né? Aí nós temos, então, também as pessoas que fazem lá no banco, lá naquela empresa, lá naquele clube de mães, lá numa academia. O pessoal resolve fazer a campanha da fralda, a campanha do arroz, a campanha do trigo, na faculdade. Eles ouvem aqui a BA. Então, muitas vezes, assim, dá a impressão que a gente está vindo aqui, nós não estamos pedindo, nós estamos vindo aqui contar a realidade. Vamos aqui falar dessa história bonita, da realidade, é a realidade. É a realidade. Porque se tu também me perguntares, e o governo municipal? E o governo estadual? Eu estava vendo no histórico aí que vocês não recebem nada de órgãos públicos. Eu vou te dizer, para não dizer nada, acabei de te contar que um idoso custa 2.200. Você quer saber o convênio municipal? É 3.400. Por mês? É. Eu pago um e mais um pouquinho. É. Paga um e 12 e mais um pouquinho. Você quer saber o convênio federal? É 3.600. Paga um e mais um pouquinho. Então já são 2, são 3 agora. Vamos botar 3. E aí acabou. E acabou. Acabou. Temos quantos lá? 64. 64. Então 61, vocês têm que se virar. É. Então, na verdade, assim, aquilo lá, no ano de 83, quando aconteceu
a grande catástrofe que uma pessoa cuidava. Que o asilo era lá embaixo, na frente das empresas de Rossi e Ivone Bremer, não? Isso. Era lá. Pertencia à Mitra. A Mitra de Suzano, é verdade. E a Mitra cansou, porque perdeu tudo. Tudo naquela época se perdeu, enchente consumiu tudo e foi embora. E simplesmente eles cansaram de trabalhar com tanta dificuldade e passaram para soroptimistas. Naquela época, as iniciantes, que eu nem posso citar todas... Porque senão a gente vai esquecer de vários nomes. Seria bem injusto eu falar de alguns nomes aqui e deixar outros de lado, né? Mas hoje a presidente é a dona Ivone Bremer, né? É a dona Ivone. Então ela representa, vamos dizer, Sim, todos, né? a dona Ivone naquela época também já E tem uma foto aqui dela, ó. Tem uma foto dela aqui, ó. Sendo entrevistada pela Rádio Mirador. Tá aqui, naquela época de 80... Se o Pajé puder chegar aqui, Pajé... Aí pode ir falando, Miriam. Sim, naquela época, de 83, ela se envolveu já muito para ajudar a levar todos aqueles idosos para um pavilhão, porque eles perderam a casa. E naquele pavilhão da Bremer, eles foram alimentados com o pessoal que trazia de canoa, né? Alimentação de tudo quanto é canto, roupas de cama, e colchões, e travesseiros. E lá a dona Ivone... Ela liderou esse movimento na época. Ela liderou. Ela liderou esse movimento. Estava ali pertinho, viu a dificuldade, e depois daquilo é que parece... Nós temos que ir ao primeiro intervalo, eu até vou aproveitar o gancho. Depois daquilo, me parece que, como a Mitra não teve mais condições de segurar as pontas, e a Soroptimista, liderado pela dona Ivone, acabou abraçando, e que eu acho que até foi um momento difícil, de muita dificuldade, mas que deu certo. Deu certo. Mas que deu certo. Deu certo. Né? Mas que deu certo. Deu certo. Então eu pediria um tempinho para nos ir, até só para mostrar aqui, ó. Eu achei uma foto aqui da dona Yolanda, que a senhora falou da BA, e ela é a matriarca de tudo isso aqui. Sim. Mirador, 93, ITVBA, está aqui recebendo uma homenagem do Asilo São Vicente de Paulo e com o respaldo, com certeza, das Soroptimistas. Está aqui, ó, Rubens, nosso diretor aqui, com a mãe e duas diretoras do Asilo São Vicente de Paulo, que estão na fotografia. Está aqui, ó. Uma é a Lourdes, que está aqui, ó. Uma é a Lourdes, a nossa estimada Lourdes. Miriam, você dá um tempo, nós temos que ir ao nosso intervalo, ouvir Baby Felizardo e voltamos já para falar dessa bonita história, Asilo São Vicente de Paulo. Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro